Galera, a todos vocês, bom dia, na graça e na paz do nosso Deus, amém? Aqui falando com vocês é o pastor Rogério, aqui ao meu lado está minha esposa, a missionária Janes. A gente vai aqui rapidinho tratar de um assunto bem breve, de não demorar, esse nosso canal Pura Exegese Bíblica, né? E a gente costuma trazer para esse canal algumas informações bíblicas da melhor maneira possível. E é claro que agora eu vou fazer aqui um apelo que eu nunca fiz, né? Vou fazer agora esse apelo, né, para os amados. Se porventura, né, vocês gostarem do nosso conteúdo, claro, dá lá um like, né? Se vocês não gostarem, né, se vocês gostarem, né, e nos ajudem, né, nesse canal. E qual é a ajuda que nós pedimos aos amados? Que divulguem esse nosso trabalho, né, para que vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, né, e possam ser convencidas pelo Espírito Santo, né, a ter um encontro com Jesus. Esse é o nosso pedido, é o nosso apelo, né, que vocês divulguem esse canal, enviem para outras pessoas que possam estar precisando de uma palavra da parte do Senhor, palavra à luz das Escrituras, que o nosso trabalho funciona assim, tanto eu quanto a minha esposa. Procuramos pregar a palavra da melhor maneira possível, da maneira mais pura possível, sem invencionice, sem performance, exatamente como a gente está falando aqui. A gente não tem sensacionalismo, não temos aqui invencionismo, não temos aqui pula-pula, não temos aqui bizarrice, não. É a palavra como deve ser pregada, né? Muito difícil você vai ver a gente aqui fazendo performance para chamar a atenção das pessoas, para entregar profecia e revelação, que esse não é o nosso caso. A gente crê na palavra, não que eu não possa usar tanto a mim quanto a minha esposa na profecia, na revelação, não é isso. Nós acreditamos nisso, né? Fazemos parte de uma igreja de pentecostal também. E também somos, de uma certa forma, pentecostal, acreditamos nos dons. Mas o nosso propósito é a palavra de Deus, que chega até você de maneira pura, né, saudável, para que você possa, então, ser bem alimentado pela palavra. E a gente vai tratar aqui de um assunto rápido, porque nós acompanhamos muito aqui rede social, internet, essas coisas. E é claro que em meio a essa nossa... meio assistindo esses vídeos, já acaba vendo alguns pregadores falando algumas coisas nos seus vídeos, que sabe que foge um pouco do contexto, né, da palavra. E a gente fica se observando, analisando, sem querer ofender ninguém, mas é necessário trazer a verdade bíblica da melhor maneira possível. Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer aqui, vou começar com a minha esposa, depois eu vou ler um texto rápido, é a seguinte: obras define a salvação de alguém, do crente? São as obras que definem se ele vai ser salvo ou se não vai ser salvo? Missionária Janes, responda por gentileza essa pergunta, fique à vontade. Bom dia, nós estamos aqui mais uma vez, né, fazendo esse vídeo, com mais um debate aqui sobre sobre a questão de se realmente as obras são mais importantes, né? Não, as obras eu vejo que é um complemento que o crente tem que ter na vida dele, um complemento, porque o crente de verdade, a pessoa que realmente... O salvo, né? Salvo, que vive com o Espírito Santo e segue a Jesus, ele tem essa função do dia a dia dele de ser uma boa pessoa, de ajudar, de fazer boas obras, exatamente, porque as obras são importantes. Exato. Mas não é o principal para a salvação. Não é o que define a salvação. Exatamente. É você ter fé, é Jesus. você realmente ter um viver no Espírito, caminhando com Jesus, né? E claro, o complemento são fazer as boas obras, porque você fazendo boas obras, as pessoas percebem que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa que realmente teme um Deus, que você serve um Deus, que é um discípulo de Cristo. É um discípulo, exatamente. Então é isso. Então a fé é o que é importante, é o caminhar na presença do Senhor, né? Faz toda a diferença. Amém. E as obras também, que é o complemento. Exato. Então as obras, elas não definem a salvação, mas elas são importantes. São importantes. Exato. Né? Quem define a salvação do crente é Jesus. Com certo? certeza. Então,
Então, queridos, essa é a opinião da missionária, eu concordo com ela. Realmente, quem define a salvação do crente não são as obras, é Jesus. É aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque foi Ele que morreu na cruz. Não é o que eu faço, é o que Ele fez no Calvário. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, vai dizer, e foi esse o texto que um camarada estava lendo aqui na rede social, né? E a gente escutou ele lendo, escutou ele ministrando, e eu comecei a ouvir ele várias vezes, né? Repetia o vídeo dele para entender onde ele queria chegar, né? E ele deixou transparecer algo meio que ele deixou transparecer algo que a gente percebeu que fugia do padrão até do que ele estava lendo, né? Vamos lá então, Apocalipse 20, versículo 11, que diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Bom, em nenhum momento aqui nesse texto você vai ver que as obras definem a salvação. O versículo 15 deixa claro que quem não foi encontrado no livro da vida é que foi lançado no lago de fogo. Quem não foi encontrado, não está dizendo aqui quem fez deixou de fazer obra, mas quem não foi encontrado. O salvo, ele tem por responsabilidade fazer boas obras, para testemunhar do reino, para testemunhar da sua transformação em Cristo, mas não é as obras que definem o destino eterno do crente. Quem define o destino eterno do crente é Jesus, certo? Aí a carta de Paulo lá aos Efésios, lá no capítulo 2, que também deixa isso muito claro, né? Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, o que é que ele vai nos mostrar, o que é que ele vai nos ensinar ali? Versículo 8, depois, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus em Cristo. A salvação está em Cristo, não está no que eu faço de bom, não, está em Cristo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez na cruz. Entendeu? Então, não é obra que define o destino eterno de ninguém. Mas, pastor, onde é que o senhor quer chegar? O que foi que o rapaz falou? Quando ele leu o texto, a gente escutou aqui lendo, ele explicando, ele deixou a entender que a salvação é pelas obras, porque ele estava cobrando as obras. Se você não fizer, você não vai ser salvo. Foi o que ele deixou entender. A gente ouviu a mensagem dele várias vezes, e ele deixou isso muito transparecer, que era por meio das obras que a pessoa seria salva. E o texto, ele lê esse versículo, o 15, né? Ele leu do 11 até o 15. E o versículo 15, ele deixa bem claro que a salvação não é pelas obras, é quem foi encontrado escrito no livro da vida. Porque se fosse pelas obras, querido, né? Eu não sei se vai servir o que eu vou falar aqui, mas vou usar isso aqui. Se fosse pelas obras, aquele homem que morreu ao lado de Jesus, né? Lá em Lucas e Mateus, que tinha dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus no meio, né? Um aceitou Jesus e foi salvo. Então, eu estou aqui só resumindo, que eu sei que tem que analisar mais a situação, mas logo de cara, né? Logo de cara, quando a gente olha essa passagem em Lucas, a gente vai entender que o rapaz ali não foi salvo por obras, ele foi salvo pela fé, ele aceitou Jesus. Então, e Paulo deixa claro isso, não é pelas obras. Então, eu não sei se ele leu o texto direito, eu não sei se ele analisou o texto, porque é muito perigoso, né, missionária Janes? Quando você lê um texto
não faz uma avaliação do texto de maneira correta, você acaba falando, né, o que o texto não está dizendo, não é verdade? A gente pode lembrar daquele acontecimento, não sei quantos anos foi atrás, não me lembro disso agora, né? Eu toco muito nesse assunto com a minha esposa, de um camarada, um certo líder evangélico, né? Que leu um texto lá de Oséias, né? Interpretou o texto de maneira equivocadamente errado, né? E acabou acontecendo aquela situação desagradável naquela época, tanto que um repórter, se não me engano, da SBT, né, foi conversar com esse líder espiritual e aí corrigiu, né, essa liderança nesse assunto. Então, é perigoso a gente estar lendo um texto e não prestar atenção no que o texto realmente está dizendo. É perigoso, né? É ler o texto e verificar o que ele está dizendo realmente, para a gente não chegar na rede social, né, e falar alguma coisa, ou forçar o texto a dizer o que o texto está dizendo, né? Isso é perigoso, porque quem está nos assistindo, né, ou assistindo qualquer outro pregador, né, pode, não tendo conhecimento bíblico, né, não sendo aquela pessoa que busca, né, enfaticamente o que o texto quer dizer, acaba aceitando essa orientação, essa pregação, e achando que é verdade, né? E depois as consequências vêm, né? Acaba ouvindo uma heresia, né? Porque tem muito pregador, irmão, perdoe a franqueza, que força, né, o texto dizer o que o texto não está dizendo, né? Temos que ler o texto, analisar o texto, verificar, examinar o texto, para ver o que o texto realmente está dizendo. Não é querer colocar uma ideia no texto que o texto não está trazendo. Isso é exegese, isso é heresia. Então nós temos que ler o texto, analisar o texto com calma, verificar o que realmente o escritor está falando, o que ele quer dizer, analisando o texto. A senhora concorda, missionária Jane, a senhora discorda com o meu ponto de vista? Por gentileza, fica à vontade. Não, com certeza, né? Porque as obras a gente sabe que é importante para o ser humano, porque estamos aqui para ajudar realmente uns aos outros, independente de ser evangélico ou não. Principalmente se for evangélico, né? Porque você tem que dar um bom testemunho. Se você é realmente uma boa pessoa, você tem que dar um exemplo, né? Mas o principal é a fé. Você tem que ter a fé em Jesus, seguir o caminho de Jesus, obedecer, né, as palavras da Bíblia, e você tem que dar um bom testemunho, que é fazer as obras, mas ter realmente fé em Jesus e caminhar no Espírito Santo, né? E com relação ao texto, missionária Jane, temos que ler o texto, examinar para verificar se é isso que o texto está falando ou não? Tem que ler, reler, se aprofundar, olhar nas entrelinhas, entendeu? Para ver se realmente aquilo ali, pesquisar outras Bíblias, outras interpretações, assim, você dá uma olhada antes de falar, até mesmo pela internet também esclarece muito alguns textos, né? Tem uns que confundem, mas tem uns que você vê que tem realmente a ver com a Bíblia, por isso que é bom sempre ler, para não confundir nem passar a interpretação errada, distorcida para as pessoas que estão ouvindo, né? Exato. Então, irmãos, para a gente encerrar, a salvação da igreja, do crente, não é definida pelas obras. É Jesus, né, quem salva o crente. É a obra de Jesus no Calvário que define a sua salvação. Não é a obra do crente que define a sua salvação, mas é Jesus. Deixa eu ver aqui rapidinho uma coisa aqui interessante, irmãos, para a gente encerrar. Ambulância. A ambulância está aí fazendo sua zoada, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, já vou estar concluindo. Uma passagem aqui de Atos, se eu não me engano, acho que é o capítulo 3, que aqui eu vou estar concluindo com os irmãos, em nome de Jesus. Atos, capítulo 3, se eu não me engano, é a partir do versículo 10. Deixa eu ver aqui direitinho. Ou é Atos, capítulo 4. Está aqui. É Atos, capítulo 4, a partir do versículo 10. Seja conhecido vós todos de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Está falando aqui do coxo que foi curado ali em Atos 3, em frente ao templo chamado Formosa. Esse é o assunto. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por
cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O versículo 10 vai falar que foi Cristo quem curou aquele coxo, né, que estava enfermo, né, era coxo ali em frente ao templo chamado Formosa. E o mesmo Cristo que curou esse homem é o autor da salvação. É o que Pedro deixa aqui claro. Então, a nossa salvação não está definida pelas obras. Definida está por Jesus, porque foi Ele que morreu por nós no Calvário, levando sobre Ele nossos pecados, escrevendo nosso nome no livro da vida a partir do momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. É Ele quem define a nossa salvação. O crente tem que fazer uma obra? Precisa. É uma característica de quem é salvo, para representar com bom comportamento, com caráter transformado, né, e com exercício de boas obras, de piedade. Mas não é, de forma alguma, as obras que definem a salvação do crente. Então temos que tomar cuidado quando a gente vem para a rede social, né, missionário, e dizer alguma coisa que o texto não está dizendo. Eu vejo muitos pastores, muitos líderes fazendo isso, e isso é perigoso. É porque tem gente que é bonzinho, faz obra e tal, ajuda. Isso! Aí já, eu vou ter um canto, vou me salvar, vai se salvar. Vou ter um cantinho no céu. Mas ninguém é salvo por boas obras, né? Exatamente. Que isso possa ter ficado claro para os amados que nos assistem. Nos visite lá o nosso canal, Pura Exegese Bíblica é o nosso canal, viu? Nos visite lá, dê um like lá, né? E também faça seu comentário positivo ou negativo, sua crítica construtiva ou sua crítica destrutiva. E nos seguir também, né? Se inscrever no canal. Pedido da missionária Janes, com muita elegância, né? Claro. Pedir para você que nos siga no nosso canal, lá nos dê essa força e divulgue o nosso trabalho para que almas possam ter um encontro com Jesus. Né, missionária? Desde já nós agradecemos. Missionária, considerações finais para encerrar, por gentileza? Então a gente agradece, né? Por mais uma live. Não é bem live, é um vídeo, né? Do YouTube. Isso. E que a gente alcance outras pessoas que precisam aprender, tirar dúvidas, né? E é contando com vocês que a gente vai alcançar essas pessoas, Isso. né? Para levar o Evangelho, que é o que o Senhor deixou para todos nós, né? Levar o Evangelho a todas as criaturas. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. E fiquem na paz. Na paz. Nosso canal é o Pura Exegese Bíblica. Pastora Janes e pastor Rogério. Nos visite lá. Deus abençoe e fiquem na paz. E estamos juntos em nome de Jesus. Amém. Pode encerrar, filho. Não,